Nesse vídeo eu vou te ajudar a guardar dinheiro de verdade, usando o embasamento do livro Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eckert, e Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Então, para você que quer juntar dinheiro, assista esse vídeo. Bom, primeiro eu preciso explicar que existe uma diferença entre multiplicar o seu dinheiro e guardar dinheiro. As duas coisas estão interligadas, mas necessitam de um estudo à parte. Mas se você clicou nesse vídeo, tenho certeza que você quer multiplicar, juntar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro e conseguir investir de uma maneira correta, ou talvez simplesmente ter a disciplina de guardar todo mês. O primeiro ponto é a mentalidade. Juntar dinheiro é um fator psicológico. Existem pessoas que ganham muito dinheiro, pessoas que ganham 20, 30 mil reais por mês e não têm a disciplina de guardar dinheiro todo mês, porque acabam se perdendo. Mas eu acredito que a grande maioria que está assistindo esse vídeo tem uma renda mais compatível com a média dos brasileiros. No vídeo, eu vou usar uma média de 2 mil a 3 mil reais. O livro Segredos da Mente Milionária, ele apresenta alguns fatores que a gente vai ver no ponto 2. Nesse primeiro fator, a gente precisa não só tratar do psicológico, mas a gente precisa ter uma identidade financeira. Você está no canal Identidade de Valor. Então agora você precisa ter uma identidade financeira. Às vezes a gente tem uma mentalidade tão enraizada no dinheiro que talvez ele seja muito ruim para a nossa vida, que todo empresário é desonesto, e a gente precisa ter uma mentalidade boa. Tem até um exemplo dos Segredos da Mente Milionária. O cara era simples, trocou de carro, ele comprou um Jaguar, ele evoluiu na vida, ele teve mais dinheiro e assim por diante. Ele foi visitar a comunidade que ele morava antigamente. E quando ele visitou, e depois que ele voltou, estacionou o carro num lugar, o carro estava todo riscado, com pedras. As pessoas tinham ódio de pessoas bem-sucedidas. Não pode alimentar o nosso ego com o passar do tempo. Segundo fator para guardarmos dinheiro. Os Segredos da Mente Milionária passa uma sugestão de como devemos organizar a nossa vida financeira. Ele lista a porcentagem para podermos guardar todo mês e outra para gastarmos todo mês. Quando a gente junta muito dinheiro, mas talvez não tenha um objetivo, deixe de comprar muitas coisas, deixa a recomendação que talvez 10% do seu salário você deva gastar. Realmente comprar uma pizza, torrar esse dinheiro, para você não ter essa ânsia de gastar aquele dinheiro que você está guardando. Outro ponto é uma frase já do Bruno Perini, onde ele fala que você não está perdendo seu dinheiro quando você tira um pouco do seu salário. Você está investindo, fazendo um empréstimo para o seu eu do futuro. Eu botei até aqui uma margem para uma pessoa que ganha mais ou menos 2 mil reais, guardando 300 reais por mês. Talvez seja o iFood dela, a pizza ou aquele streaming que ele não usa, o joguinho online. 300 reais por mês vão ser 3.600 reais no ano, que vai ter mais os rendimentos. Vamos botar 3.700 reais ali no ano que ele vai ter sobrando. Eu recomendo sempre, eu até já deixei um vídeo no canal sobre empregos para um jovem que servem para qualquer pessoa, né? Talvez fazer um freelance num restaurante que paga geralmente aí uns de 80 a 120 reais por dia. Se você conseguir trabalhar só no fim de semana, sexta, sábado e domingo, já vai tirar esse dinheiro. E aí você pode, no fim do ano, 3.600 reais a mais para você. Se você tem 18 anos e esperar 10 anos, você vai ter aí 40 mil reais. Eu recomendo realmente vocês iniciarem o ramo de investimentos guardando no CDI, na caixinha do Nubank mesmo, no porquinho do Inter, que lá já vai render, pelo menos na maioria das vezes vence a inflação, que é a desvalorização do dinheiro, e pelo menos ali você já vai ter uma margem de rendimentos todo mês, e com o tempo investir em talvez coisas que valorizem mais, talvez uma criptomoeda, um fundo imobiliário. Você precisa mesmo usar o básico bem feito, talvez até limitar mesmo o acesso, ficar vendo aquele dinheiro ali no Nubank. É bom que você bota lá, é difícil até de ver quanto dinheiro você tem guardado, deixa lá, esquece aquele dinheiro. Você clicou nesse vídeo porque você quer guardar um dinheiro para alguma coisa. Então eu vou ensinar como você guardar dinheiro mais rápido. Primeiro de tudo, você precisa de coragem. Veja alguma coisa fora da caixa que você possa começar a vender. Por exemplo, a minha esposa começou a revender roupas. Algo que, se você for uma mulher, é até mais fácil de vender, porque tem aquela comunicação mais íntima, né? Ela vendia lingeries, calcinhas, né? Moda íntima em geral. E acaba vendendo para familiares, depois para amigos, depois cria um Instagramzinho, vai divulgando, vai fazendo alguma coisinha. É um ótimo extra que você pode fazer. Já vai tirar ali uns 300 reais por mês facilmente. Já vai conseguir esses 3.600 reais em um ano facilmente. Outra coisa para você, principalmente do sexo masculino, assim, que envolve um trabalho mais braçal, assim, nos restaurantes de garçom, aqueles que você precisa levar prato mesmo. Às vezes é simples, talvez uma pizzaria, passador de pizza, né? Vai deixando os currículos, que esses restaurantes, o fluxo de pessoas é muito grande, necessita de freelance.
principalmente se for uma cidade turística, né? Sempre sai algum funcionário, então já vai conseguir facilmente ali uns R$100 por dia, e daí se você tiver uma determinação aí, R$110 por dia, R$10 é o seu monster, você conseguir juntar 90% desse dinheiro extra fora do seu trabalho de dia ali, das 8 às 6 da tarde. Então você já vai conseguir juntar esse dinheiro bem mais facilmente. Fica a minha recomendação para o meu outro vídeo, Empregos para um Jovem, que é bem interessante também. Terceiro ponto, o quanto eu ganho não é desculpa. Primeiro você precisa de uma disciplina para guardar esse dinheiro todo mês. Porque tem meses, talvez, que você ganhe mais dinheiro. Talvez você trabalhe num feriado, faça um extra, ou trabalhe alguma coisa por fora e acabe ganhando mais dinheiro. E o rendimento tem que ser proporcional. Por exemplo, se você definiu a meta que vai guardar 15% do seu salário, então você já sabe que naquele mês, se você ganhar R$2.000, você vai guardar os R$300. Só que se você ganhar, por algum motivo, R$4.000 no mês, você vai guardar o dobro, você vai guardar R$600. É uma média, porque você tem que guardar 15% de quanto você ganha. Foi uma meta que você estabeleceu. E trabalhar com porcentagem, por mais que você não lide muito com cálculos no dia a dia, hoje a gente tem plataformas, a calculadora já faz, mas o ChatGPT também te ajuda, você tem que lidar com porcentagens de quanto você ganha. Senão vai acontecer como aqueles médicos, advogados ou empresários que acabam ganhando 10, 20, 30 mil reais e não guardam nada. A gente tem que ter essa disciplina que é essencial e que muitas pessoas negligenciam. Tenha essa mentalidade. Você precisa ter a mentalidade que a meta que você estabelecer vai ser mantida. Quarta regra muito importante. É a regra dos 30-10. Às vezes a gente quer gastar aquele dinheirinho que a gente tem um pouquinho a mais e daí a gente não pode extrapolar. Mas que você tenha aquela porcentagem, vamos botar aí 10%, você ganhando 2.000, você vai gastar aqueles R$200 em pizza, em alguma coisa que você queira gastar, mas em algum momento você vai querer comprar algo mais caro. Então a regra dos 30-10 funciona da seguinte maneira. Se eu quero comprar algo que é muito caro e eu vou ter que tirar aquele dinheiro que eu tenho guardado, eu tenho que esperar 30 dias. 30 dias pensando no assunto. É muito ego, é muito impulso. Até o livro ali, o Morgan Housel, do Psicologia Financeira, cita que às vezes a gente nem quer aquilo. É um ego mesmo, é temporário. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Se é algo que a gente vai tirar do nosso eu do futuro, a gente tem que fazer um planejamento para não ficar devendo pro eu do futuro. E o que é o 30 e 10? O 10, nos 10% a mais que você vai ter que pegar pro seu eu do futuro. Em algum momento você vai ter que pagar 10% a mais, talvez não no próximo mês, mas depois que quitar aquela compra. É uma coisa muito interessante de se fazer, porque a longo prazo você vai compensar a sua dívida com o eu do futuro. Juntando esses 4 passos que eu acabei de falar, eu preciso falar de uma coisa. Nossa cabeça muda muito com o tempo. Então, aquela meta que você estabeleceu, vamos botar em 10 anos para juntar 50 mil reais para comprar um carro, talvez não faça mais sentido, talvez faça mais sentido financiar um terreno, financiar uma casa. Uma frase que vocês têm que levar para a vida é o que está escrito aqui no Morgan Housel, no Psicologia Financeira. Olha, ele diz, nas primeiras páginas ele diz: não posso dizer o que fazer com seu dinheiro, pois não conheço você. Cada pessoa tem a sua tendência para gastos e economias. Existem pessoas que conseguem gastar menos, existem pessoas que não. Então, entenda você primeiramente e depois você vai saber o que fazer com seu dinheiro. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a guardar dinheiro.